Já estamos aqui com vocês, hein? De Bíblia aberta, São Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Quem já encontrou a leitura bíblica diz amém. São Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Vamos esperar que os irmãos encontrem e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós estamos começando, irmãos, essa grande campanha, o sangue de Jesus tem poder. Tivemos hoje pela manhã, graças a Deus aqui, o Senhor salvou algumas almas, foi uma bênção nesta manhã. E agora à noite, eu estou maravilhado da fé desse povo aqui do Rio de Janeiro. Pessoal, não fica quieto em casa não, eu fico em casa, Deus me livre, eu vou para a casa do meu pai. Na casa do meu pai é uma bênção até lá, porque lá tem cura, lá tem libertação, lá tem palavra, lá tem Espírito Santo, lá tem muita maravilha esperando, né? Pra que ficar na nossa casa estucada de barro, né, irmão? Tem que vir pra casa do Senhor receber a bênção de Deus. Quem fica lá na casa dele tá perdendo. Quem vem pra casa do Senhor só tem bênção para contar, viu? Diz assim, meus irmãos: o filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade, viu? E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, mulher, não chores. E chegando-se, tocou no esquife, ou seja, tocou o caixão. E os que o levavam pararam. E disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Levante a Bíblia, levante a mão, fala comigo, Senhor meu Deus, fala comigo agora, através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tomem seus assentos, podem sentar em nome do Senhor. Sentai-vos, e bate palma para Jesus, hein? Aleluia, glória a Deus. Mais alegre, meus irmãos, que tristeza é essa? Mais forte, aleluia. Amém. Meus queridos irmãos, antes de Jesus ir para a cidade de Naim, diz a Bíblia que antes ele passou na cidade de Cafarnaum. Vocês sabem que Cafarnaum é uma cidade marítima e ali o Senhor operou muitos milagres. E diz a Bíblia, meus irmãos, que ali tinha um centurião naquela cidade. Ele tinha muitos servos, era um homem de poder naquela cidade. E um dia o seu criado estava muito mal, estava muito doente. E então ele, conhecendo que Jesus tinha poder para curar os enfermos, então ele pediu a alguns anciãos daquela cidade que dirigissem até Jesus e pedisse a ele que fosse até a sua casa para curar o seu criado. E aqueles anciãos então reunidos foram ao encontro do Senhor e disseram, Senhor, ele é digno que o Senhor entre na casa dele e cure o seu criado.
porque ele mesmo nos edificou a sinagoga desta cidade. É um homem muito bom, é um homem de uma reputação muito boa. E Jesus, quando ouviu aquelas palavras, então ele foi com eles. Mas quando Jesus estava já para chegar na casa daquele homem, meus irmãos, aquele homem então enviou um dos seus criados para falar com o Senhor. Senhor, o meu amo me enviou a ti para falar contigo, Senhor, que ele não é digno que o Senhor entre debaixo do telhado dele. E nem por isso ele se julgou digno de vir encontrar contigo. Mas ele pediu que o Senhor falasse apenas uma palavra só, e o criado dele ia ficar curado. Ah, irmãos, que fé! Aí Jesus, quando ouviu aquela palavra, disse que ele se maravilhou, e disse que nem mesmo em Israel ele havia encontrado tanta fé daquele jeito. Que fé tremenda tinha aquele homem. Senhor, disse uma palavra só, e o meu criado vai ficar curado. Irmãos, vocês vejam, depois que Jesus operou esse tão grande milagre, ele juntou com os seus discípulos, aquela multidão seguia a paz do Senhor, e eles caminhavam lá em direção à cidade de Naim. E diz a Bíblia que junto com os discípulos e Jesus, ia uma grande multidão de pessoas também. E aconteceu, irmãos, que quando Jesus, ele chegava na cidade de Naim, uma multidão alegre, dando glória a Deus, chegando na cidade, e outra multidão saindo da cidade, chorando, lamentando e carregando um defunto consigo. Que diferença! Um chorava e lamentava, enquanto o outro dava glória a Deus e sentia a alegria do Senhor. E as duas multidões foi chegando até que se encontrou elas. Aí vocês sabem, então quando aquelas multidões se encontrou, eles pararam para ver o que estava acontecendo ali, viu aquele caixão, onde tinha um rapaz ali dentro que estava morto. E nesse momento Jesus viu que tinha uma mulher desesperadamente chorando, mas era uma mulher muito sofrida, meus irmãos. Diz a Bíblia que ela era uma viúva também, já tinha perdido o marido dela, o marido morreu, e o único filho que ainda restava acabou morrendo também. E a mulher estava desesperada. Ai, o que eu vou fazer agora na minha vida? Meu único filho morreu, meu marido já não existe mais, o que vai ser da minha vida agora? E Jesus viu o sofrimento daquela mulher, e diz a Bíblia que ele moveu-se, tem íntima compaixão. Irmão, não pense você não. Quando o Senhor Jesus vê uma pessoa chorando desesperadamente, quando ele enxerga uma pessoa que está desesperada, num grande sofrimento, chorando, diz a Bíblia que ele se move de íntima compaixão por aquela pessoa. Ele se move de compaixão por aquela pessoa. Agora Jesus chega para aquela mulher e olha bem para a cara daquela mulher. Jesus era jovem ainda, meus irmãos. Jesus devia ter lá seus 30, 31 anos que seja, moço novo ainda. Chegou para aquela mulher e disse: mulher, não chores. Eu acredito que alguém olhou para ela e disse: ô moço, espera um pouquinho só, espera aí. Você não tem filho ainda, talvez você nem casado vai, está dizendo para essa mãe não chorar. Como é que não vai chorar? Ela perdeu o marido dela. O marido dela já morreu. E o único filho que ela tinha está aí dentro desse caixão, está morto. E nós estamos levando ele para o cemitério. E agora você diz: mulher, não chore. Jesus olhou novamente e disse: mulher, não chores, mulher. Não chores. Aí Jesus então levantou-se, meus irmãos, em direção àquele caixão e pediu para que abrisse aquela tampa daquele caixão. E o povo disse: mas Senhor, ele está morto, ele já morreu, Senhor. Jesus disse: abre esse caixão aí. Aí então eles abriram aquele caixão, lá estava o moço lá, morto, duro, frio, estava morto. Aí então de repente, meus irmãos, Jesus começou a conversar com o morto. Alguém pode dizer: mas isso é impossível para mim, para você, é impossível. É impossível para mim chegar perto do morto e dizer: morto, peraí um negócio, você vai se levantar daí. Mas comigo não acontece não, mas com Jesus é diferente. O profeta Isaías chamou ele de príncipe da vida. É muito diferente ele, meus irmãos. Então ele começou a conversar com o morto ali, e o
colhendo, mas esse moço tem alguma coisa errada com ele, já se viu isso? Conversar com alguém que já morreu, de repente, depois de uma boa conversa, os dois ali, naquela altura, meus irmãos, a morte deu-se no pé e foi embora. A morte que estava ali naquela vida ali, tinha matado aquele corpo ali. A morte diz: aqui para mim não tem jeito não, eu tenho que ir embora porque a vida chegou. E quando a vida chega, a morte tem que ir, meus irmãos. A morte não fica onde a vida chega. Amém? Você tem que entender que ele tem a vida em si mesmo, porque o Pai lhe deu esse poder. E ele diz que dá a vida a quem ele quiser dar. Ele tem poder, ele tem a vida. Se ele diz, você vai viver, Lázaro estava lá na sepultura, estava cheirando mal, 4 dias enterrado lá. Os mosquitos já tinham voado sobre ele, as varijeiras estavam por lá. Jesus chegou lá de fora e gritou: Lázaro! Diz a Bíblia em São João que aqueles que estiver no sepulcro e ouvir a voz do Filho do Homem se levantará, diz a palavra. Glória a Deus. Quando Lázaro ouviu aquela voz gritando: Lázaro, saia para fora! Eu acredito que naquela hora, se a morte tiver pé, se a morte tiver joelho, bater um no outro e diz: agora não tem jeito não, eu tenho que sair daqui porque essa voz eu conheço ela, esta é a voz da vida, é a vida que está aí, eu não posso resistir. Ai, irmãos, como é maravilhoso. Então foi isso que aconteceu. Lá na cidade de Naim, ele conversava com o morto e por fim ele pegou a mão dele e disse: levanta-te, mancebo, agora. Ah, meus irmãos, quando aquele moço abriu os olhos assim, ele enxergou Jesus na presença dele, ele olhou para a esquerda, olhou para a direita, ele acertou. Eu acredito que tem pessoa que correu, largou o caixão e saiu correndo com medo naquela hora. Sim, é verdade, alguém correu com medo. Amém? Mas o Senhor então, pegando ele pela mão, disse: aí está o seu filho, mulher, não chores mais, tome o seu filho. Imagine vocês, irmãos, que alegria. Imagine vocês que alegria não aconteceu no meio daquela grande multidão que o povo se maravilhou. Eles gritavam: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Mas acontece, meus irmãos, que ele não é somente um grande profeta. Ele não é somente um grande profeta. Diz a Bíblia que ele é antes de todas as coisas. Lá em Provérbios, no capítulo 8, diz a Bíblia que ele era aluno de Deus. Antes que o pó do mundo fosse formado, ele estava ao lado do seu Pai. Ele é antes de todas as coisas, diz a palavra. É mais do que um profeta. Aleluia, glória a Deus. É muito bonito, meus irmãos, quando vemos aqui. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Meus irmãos, o Senhor, ele move de íntima compaixão por todos. Mas ele fica muito feliz quando ele vê alguém, meus irmãos, que busca ele. Eu fico maravilhado, meus irmãos, quando folhando as páginas eternas da Bíblia, nós encontramos o Senhor consolando tantas pessoas, porque Jesus, ele é aquele que é o consolo dos aflitos. Ele é a fortaleza dos pobres. Ele é a fortaleza dos desprezados. Diz a Bíblia que ele era a força dos pecadores. Porque quando os pecadores estavam sendo desprezados, alguém disse: está vendo aí? Ele senta e come com os pecadores e com as prostitutas e prostitutas. Mas ele disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar o que havia perdido. Eu não vim para condenar ninguém, eu vim salvar. Amém? Então, irmãos,
situação fica séria. A situação parece que não há solução para ela. O mesmo aconteceu com essa mulher. Ninguém poderia mais solucionar o problema dela, porque era morte. Mas Jesus chegou e disse: não chores. Ele chegou e tocou a mão naquele garoto e mandou que ele se levantasse. O Senhor não quer ver ninguém caído, meus irmãos. O Senhor não quer ver ninguém morto. O negócio com Jesus é diferente. Se está caído, ele levanta. Se estiver morto, ele dá vida, diz a palavra dele. Ele não quer ver ninguém caído, nem caído, nem morto. Não quer ver todos levantados e vivos. Amém? Eu fico pensando isso pelo lado espiritual, quando nós vivemos a última hora da igreja do Senhor na terra. E que tem tantos crentes que ainda estão no caixão. Estão tudo sendo levado para o cemitério. E a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14: desperta-te! Desperta do que dormes, levanta dentre os mortos. Mas Senhor, como que eu vou levantar? Levanta em nome de Jesus, diz a palavra. Amém. O Senhor não quer que você fique aí esse crente caído. O Senhor não quer ver nenhum crente morto espiritualmente. O Senhor não quer ver ninguém lamentando e chorando de tristeza. Você tem que dar glória a Deus e chorar de alegria, porque Ele é a tua alegria, Ele é a tua força, Ele é o teu consolo, Ele é a tua vida, Ele é a tua esperança, Ele é a tua salvação, diz a palavra. Amém? Mas há momentos em nossa vida em que a gente fica desesperado. Verdade? Quando a doença ataca a nossa carne, misericórdia, meu Deus. Ajuda, Senhor, não aguento mais. É tanta dor, é tantos problemas. Quando acontece alguma coisa grave dentro da família, que um filho morre, que o marido vai preso, ou que ele fica desempregado, ou que está doente, está internado, a mulher não sabe mais o que fazer, os filhos começam a passar necessidade. Daqui a pouco vem uma doença e paralisa um filho aqui, outro fica cego ali, outro fica surdo ali, outro fica com aqueles ataques epiléticos e o desespero entra e toma conta. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Aí eu me lembro dos discípulos quando estavam lá no mar agitado. Quando Jesus mandou que aquela tempestade se acalmasse. De repente, quando Jesus acalmou a tempestade, aquietou o mar, um olhou para onde disse: quem é este aí? Que o mar e o vento obedecem a ele. Você tem que entender que esse que o mar e o vento obedecem a ele é aquele que tem poder para levantar o morto, aquele que tem poder para abrir os olhos do cego, aquele que tem poder de levantar o paralítico, aquele que tem poder de ressuscitar os mortos. Esse nome é Jesus, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Vocês vejam que o Senhor é tão maravilhoso. Você já viu na Bíblia Jesus alguma vez rejeitar alguém? O Senhor nunca rejeitou. Antes ele falou pelo contrário: aquele que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Agora tem momentos que eu pergunto: meu Deus, por que o povo está tão longe de Jesus desse jeito e se afasta tanto do Senhor? Porque o homem quer fazer só o que ele deseja, não o que Deus quer. Porque o homem está sofrendo hoje em dia, desde Adão até os nossos dias, porque o homem sempre preocupou em fazer apenas o que ele pensa que é certo. Ele nunca procurou fazer o que é de Deus, o que Deus quer. Por isso o mundo está caminhando para o caos. E digo mais que esse caos já começou. As nações estão desesperadas. O povo não sabe mais quem recorrer. Eles estão procurando um homem para governar o mundo, para ver se a situação melhora. Eles estão dizendo: nós não sabemos mais o que fazer. Economicamente o mundo já está desgovernado. Bilhões de dólares é aplicado por ano somente em armamentos que daria para destruir uns 100 planetas Terra, que nesse nosso aqui agora. Basta os homens querer, eles destruiriam essa terra em questão de minutos. Acabaria com tudo. Mas ele se esquece do Senhor. Ele não procura
da humanidade. E o homem continua esquecendo de Deus. Está preocupado em beber, em se divertir, em vestir bonito, preocupado em satisfazer os desejos do seu físico e se esquece da sua alma. E com isso aí o tempo está passando. Com isso aí o tempo está passando. E muitos mortos estão levados para o cemitério. Mas graças a Deus que quando Jesus tem encontro com algum morto espiritualmente, ele chega lá e olha para aquele morto, olha para aquela igreja que está desconsolada, aquela mãe chorando, uma igreja desconsolada porque os filhos não têm vida mais, o espírito não está lá dentro. Aí então aquela mãe está chorando, ah meu Deus, meu filho morreu, meu esposo já está morto, Jesus não está mais dentro daquela igreja, o esposo não está lá mais, os filhos espiritualmente estão todos sendo levados para o cemitério e aquela mãe está chorando, chorando, chorando. Graças a Deus que quando chora e encontra com Jesus, tudo muda de repente. De lágrima passa para sorriso e alegria e felicidade. Quando tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Oh, irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite que estão muito preocupados com os problemas pessoais. Vocês entendam, compreendam esta grande verdade. O maior problema daquela mulher, Jesus solucionou. O problema era o mais difícil, era a morte. O seu talvez não é morte. Talvez um parente está desenganado pelo médico, está lá internado no hospital, mas está vivo. Está vivo ainda está respirando. E então, quem sabe nessa noite você vai ter o seu encontro com Jesus e Ele vai dizer para você, não chores mais. Não chores, não precisa mais chorar, porque eu vou dar uma solução para ti. Você crê que Ele tem poder para isso? O Senhor, Ele está aqui para encontrar com você. Se você estiver chorando, quem sabe alguém da sua família está indo caminhando para o cemitério, né, desta vida aí. E você diz, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Mas se você estiver aqui hoje, você vai já estar tendo, aliás, você já está com o seu encontro com Ele. Porque desde o momento que você saiu da sua casa, Ele já estava aqui te esperando. E agora você já encontrou com aquele que é a vida. E a solução está garantida para você nesta noite. O Senhor é vida, meus irmãos. Ainda que alguém esteja morto e acredita no nome dele, viverá, diz a palavra. Fiquem de pé, por favor. Irmãos, quem crê que o Espírito Santo revela? Que maravilha, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu, não passou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Que lindo, né? Irmãos, antes de orar para Deus revelar e curar, porque eu sei que Ele vai curar nesta noite, eu quero fazer uma pergunta aqui em nome do Senhor. Quem aqui quer morar no céu com Jesus? Levante a mão. Acho que vocês não entenderam. Teve bom que não levantou nem a mão. Quem quer morar no céu com Jesus? Isso. Quem ama a Deus de todo o seu coração? Aquele que me ama guarda o quê? E será amado de meu Pai. Esta é a maior prova que nós amamos a Deus, é guardar o mandamento do Senhor. E um dos mandamentos maravilhosos que eu encontrei na Bíblia foi quando Ele disse: escolhei a vida para que vivas.
passado Deus mandou escolher a Cristo que é a vida. Eu quero nessa noite chamar aqui diante do altar de Deus. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.